Jesus, queridos. Queridos, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que estamos em pé, abramos em um texto da palavra de Deus, Jeremias, capítulo 25. Obrigado. Jeremias, capítulo 25. Leiamos, por favor, a partir do versículo 1. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Jeoaquim. Versículo 2. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim. E sempre, de novo, eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também sempre, de novo, o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Quando eles diziam: convertei-vos agora, convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas, o som da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Tomai o vosso assento e diga: misericórdia. É um prazer estar de volta a esta casa, para ter a oportunidade e o privilégio de pregar a poderosa palavra do Senhor Jesus e também poder cultuar a Jesus com um povo bíblico pentecostal. Pastor Wagner Gabi, meu muito obrigado mais uma vez, minha gratidão a Deus pela sua vida, seu ministério, sua história. A sua esposa, a irmã Mel Gabi, que o Senhor Jesus os abençoe cada vez mais. Pastor Rogério Marchiori, é um prazer revê-lo, muito obrigado pelo contato de sempre. Pastor Jader Galhardo, que o Senhor também te abençoe. E o Golias Gospel aqui, eu não sei o nome não, é o John, o João Grandão. Obrigado, João, que o Espírito Santo continue te usando cada vez mais.
e o seu testemunho edificou muito a minha vida. Rafael, sua esposa, um prazer revê-los. Que o Senhor Jesus guarde seu ministério e, como canta a minha esposa, que Ele te leve além do que você sonhou. Pastor Marcos Romano, Isaac Romano, meu amigo, esses dois profetizavam muito que eu iria pregar na UMADS, e Jesus cumpriu as profecias que eu fui tomando posse. A minha família ama essa família. Queridos, os meus livros não chegaram ainda, mas estarão disponíveis no subsolo. Estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. Eu estou com 2 volumes. Deus fala em Gênesis e Deus fala em Êxodo, capítulo por capítulo, com tema, introdução, tópico, comentário e conclusão. E na conclusão de cada capítulo desses livros de Gênesis e Êxodo, a conclusão apontando para Cristo e para as cartas, pois é o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento. Também tenho o livro Princípios da Liderança de Paulo, atualizado com 4, não me lembro bem, se são 4 ou 5 capítulos acrescentados. E tenho um outro tema, Aprendendo a Perdoar. Estarão disponíveis lá embaixo. Se você sentir de Deus, compre, e se não sentir, você vai comprar para sentir. Amém. Eu quero falar a vocês que fazem parte desta festa que comemora 60 anos a UMADS. Eu já preguei aqui em escolas, eu já preguei aqui em congressos cujo tema evocava a honra à palavra de Deus, às escrituras sagradas. Como eu disse, eu me sinto privilegiado poder cultuar ao Senhor com um povo bíblico pentecostal. Vocês amam a palavra. Essa palavra está ardendo em meu coração desde ontem. O considerado príncipe dos pregadores Spurgeon disse que um dos modos de Deus confirmar a palavra a qual deve ser pregada é aquela que não nos deixa em paz, é aquela que gruda em nosso coração e queima em nossa alma. Isso está acontecendo comigo a partir desse texto. Eu quero pregar subordinado ao tema, aprendendo a valorizar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo, parece o cumprimento perfeito e cabal da profecia que diz que haveria um tempo em que entre nós, os seres humanos, haveria uma fome e uma sede, não de pão, não de água, mas da palavra. O significado primário disso é a escassez, a ausência. Multiplica-se a quantidade de pregadores e parece que não cresce na mesma proporção a quantidade de verdadeiras pregações. A abertura de falsas igrejas com falsos pastores e a formação de falsos crentes denuncia o analfabetismo bíblico, uma ausência do termo ou do texto bíblico como deveria ser lido. Em alguns ambientes as pessoas ainda têm a coragem de, sem máscara, afirmarem: já acabou o louvor, eu vou para o lado de fora. Algumas igrejas locais estão debaixo do juízo de Deus, porque as escrituras são deixadas de escanteio, e o mais importante são os pensamentos e as tradições humanas. Jeremias é um profeta que se assemelha àqueles que amam a palavra de Deus. É um profeta que está vivendo num tempo de crise espiritual, política, social em Israel. E ele, com voz de profeta e coração de sacerdote, denuncia o pecado e chora por aqueles que querem viver na prática do pecado. Mas, mesmo amando o povo para quem ele prega, amando aqueles que são dignos de sua denúncia, ele não lhes ausenta de exortá-los com amor.
Ele não permite que esse povo silencie a palavra de Deus no coração deles. Se vocês lerem os primeiros capítulos do livro desse profeta, até o capítulo 6, ele mostra que há uma tentativa entre o povo de silenciar a palavra de Deus. Se você ler 2 capítulos anteriores do capítulo 25, anteriores ao capítulo 25, vocês percebem que os ministros, os profetas, evitavam a verdadeira pregação da palavra de Deus. E mesmo essas pessoas tentando silenciar a pregação da palavra do Senhor Deus, Jeremias ousa, a custo de sua própria liberdade, sua própria vida, ele põe em risco, resistindo a tudo e a todos para dizer-lhes aquilo que o Senhor lhe ordenava a dizer. Eu quero dividir o meu sermão baseado no capítulo 25 do livro do profeta Jeremias em alguns pontos. O primeiro é a totalidade e o alcance da palavra de Deus. Veja o versículo 1. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. Não foi uma palavra direcionada a quem estava no trono, não foi uma palavra direcionada a quem estava no campo, não foi uma palavra simplesmente direcionada aos adeptos do templo. O texto diz: veio a palavra do Senhor a Jeremias a respeito de todo o povo. Era uma mensagem geral. Jeremias não poderia cortar nenhuma parte, pastor André. Jeremias não poderia isolar o texto. Jeremias não poderia engolir parte da profecia ou da pregação. Como disse Paulo, ele deveria pregar todo o desígnio de Deus. Não tem como pregar todo o desígnio de Deus sem o prazer de expor toda a Escritura como ela é. O Senhor disse a Josué no capítulo 1 que ele deveria cuidar, prestar atenção, vigiar, em se comportar de tal modo que obedecesse toda a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, que é total, é para todo o povo de Deus. Não há ninguém que possa escapar de uma pregação. O alvo de uma verdadeira pregação são todos os que estão aqui, ou todos os que fora daqui serão alcançados por essa transmissão, ou por esta gravação. Talvez você que está assistindo agora não esteja assistindo ao vivo. A palavra de Deus é para todo o povo de Deus, não há seleção. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, casados, solteiros, grandes e pequenos, ricos e pobres. A palavra de Deus é para todos nós. Pode-se mudar a estratégia da aplicação, pode-se mudar o método para apresentar a pregação, mas a Bíblia toda deve ser pregada a todo ser. Nossos filhos precisam ser evangelizados. Nossa família precisa ser evangelizada. Nossos irmãos em Cristo precisam ser admoestados. O contexto de Hebreus 10, a partir do versículo 25, quando o autor se levanta contra a prática de deixar de congregar, ele diz que congregar é ter a capacidade de admoestarmos uns aos outros. Porque tem mensagem que o pastor pregará e não me alcançará. Tem dia que meu pastor estará ensinando e eu não estarei lá. Como que a palavra de Deus, que é para todos, será pregada a todos, se nós limitamos a palavra de Deus a apenas aqueles que têm o título de pastor e pregador? Quando na realidade, contrário ao desigrejamento, é
é sermos capazes de admoestarmos uns aos outros. Por isso que deve acabar essa mania de miga. Isso aqui é menina com menina, macho não chama a irmã de miga. Miga, o culto foi uma benção. Miga, mas eu pulei, eu rodei. Mano, ontem foi top, velho. Aí o que não foi ao culto diz: foi, mano, foi, velho. E a palavra? Mistério. Não dá, não dá. Você sabe o canal do YouTube cuja pregação está gravada? Você tem a capacidade de acompanhar o texto bíblico. Você tem a capacidade, você não fica no Instagram postando fotinha de língua durante o culto? Essa mesma habilidade de você consegue abrir o bloco de notas e anotar os pontos principais de uma pregação. Você não tem a capacidade de acabar o culto saindo falando mal do que errou no culto? Você pode, do mesmo jeito, fazer um resumo da pregação e postar nas suas redes sociais ou no seu grupo de família. É desse modo que a palavra toda será pregada a todos. Não podemos continuar desse modo, canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Não! Isso aqui não é catolicismo, onde tem o clero, o grupo dos clérigos e os leigos. Todo mundo aqui faz parte do sacerdócio real. Livre exame das Escrituras. Se somos herdeiros da reforma protestante, devemos usar esse livro e transmiti-lo. Agora perceba, por favor, versículo 1. Estou usando a Bíblia chique de vocês, que agora é minha. Versículo 1, palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo. Olha a fidelidade do profeta. Versículo 2, o profeta Jeremias a anunciou a todo o povo. Se a palavra que ele recebe é para todos, ele vai entregar para todos. Do mesmo modo, ele sabia discernir quando Deus lhe dava uma mensagem para uma só pessoa. Se a mensagem é para uma só pessoa, se diz a uma pessoa. Mas se a mensagem é para todos, e essa é a função das Escrituras, uma mensagem para todos. Jeremias obedece à intenção da mensagem e a prega a todos. Em segundo lugar, a insistência da pregação da palavra de Deus. Veja o que ele diz no versículo 23 a seguir. Durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado, mas vocês não escutam. 23 anos o pregador chorão, pregando a mesma mensagem. Veja a insistência de Deus. 23 anos. Jeremias, vai ao povo e diga isso. E não é só para ele. Olha a insistência da pregação da palavra. Versículo 4. Também, sempre, de novo, o Senhor enviou os seus servos, os profetas. Há 23 anos, o pastor daquela igreja, Jeremias, pregando a mesma mensagem. Aí o povo dizia: só prega isso. Aí ele diz: Deus, manda outro pregador. Aí vem o versículo de número 4. Vieram os servos. Ah, deve ser combinado. Vírgula. Os profetas. Anunciando, madrugando e falando. E qual era a mensagem? Versículo 5. Se convertam. Não é melhorem, é se convertam. Não é tente, é se converta. Busquem uma
transformação. Quem, Jeremias? Está aqui, ó. Cada um. Tirem as máscaras que só permitem vocês olharem os erros alheios e olhem para vocês mesmos. Cada um. Gritem diante de Deus: ai de mim. Cada um. Quando? Quando? Se converter quando? Agora. Não, deixa para depois. Depois não, a mensagem é agora. Ah, Jeremias, você está muito apressado, deixa outro pregador vir. Aí vinham os servos: convertei-vos agora. Aí vinham os profetas: convertei-vos agora. A repetição do tema, a repetição da pregação era a insistência divina ao seu povo. E a mensagem não mudava. Quem dera se nós, pregadores, alinhássemos a nossa mensagem e mostrássemos que o homem é caído, miserável, pobre, cego, nu, que suas obras de justiça diante de Deus são como trapos de imundície, que para Deus não vale sua aparência, que para Deus não vale seu histórico, que você é totalmente dependente da graça. Só um salva, só um liberta, só um transforma. Ah, se nós aliássemos o sermão, fazendo com que o homem reconheça a sua posição de dependente e Cristo na posição de suficiente. A mesma mensagem, há quanto tempo? 23 anos. Filipenses 3:1, Paulo disse: eu me regozijo, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, Pedro disse: escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais eu vos desperto com exortação em vosso ânimo sincero. Para que essa repetição, pastor Pedro? Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos apóstolos do Senhor. Pedro está dizendo, como Paulo, é a segunda vez que eu estou falando do mesmo assunto. Por quê? Porque vocês precisam crescer nisso, é o que ele está dizendo. Você não pode tentar crescer em outro assunto se você ainda não aprendeu a praticar esse. Isso significa dizer que você pode olhar para um perfil de pregação e diz: só prega isso? E Deus olha do céu à terra e diz: tu só escuta isso há 10, 15 anos e não muda? Eu preguei no evento chamado Dia do Evangélico, interior do Goiás. Aí eu estava pregando. De fora ficarão. Aí eu falei quem ia ficar de fora e o que era o fora, inferno. Chegando na conclusão da pregação, tinha um grupinho assim. O grupinho do LGBT, alfabeto todo, gritando: canto, 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 canto. Eu parei a pregação, olhei na cara dos coloridos e falei: eu estou pregando. O cantor nem subiu para ouvir a palavra. Saiam, quando ele chegar, voltem e cantem com ele. Aí um olhou para o outro: vai, vai, vai. Eu: vai.
Aí concluí o sermão e continuei fazendo o apelo. 10 minutos, não via ninguém. Eu disse, vou ficar mais 10. 20. Até virem as almas. Entreguei o microfone. Quando eu fui descendo as escadas, um jovem olhou para mim e disse assim: tá aí o pregador que lança todo mundo no inferno. Uma ala do grupo neopentecostal do Brasil me chama de porteiro do céu. Aí agora é o pregador que lança todo mundo no inferno. Eu disse, primeiro, eu não tenho autoridade para tal, quem faz isso é Jesus. Segundo, se você ouviu minha pregação sobre inferno e está com ódio de mim, você vai ser o primeiro a ser lançado lá de cabeça para baixo. Porque a nossa geração não suporta que repitamos o que os nossos pais pregaram. Como Pedro diz, o que os profetas e os apóstolos pregaram, eu estou repetindo a vocês. A questão é que a gente está em busca de mensagem nova, no sentido de novidade. Mas eu lhe digo uma coisa: mensagem velha, vida nova. Mensagem raiz, vida transformada. Não tem como você ser verdadeiro na mensagem ou na interpretação bíblica e não mostrar criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Você não pode ser alguém que seleciona a palavra. Você é alguém que recebe a palavra. Então, o profeta dizia: se convertam agora depressa. É a misericórdia de Deus no texto. Se ele não tivesse misericórdia, ele não estaria falando a mesma coisa há 23 anos. A gente canta, ele não desiste de você. Tem gente que entende essa música corretamente. Só que tem gente, não empolga não, tecladista, volta lá para o outro lado. Tá lindo, mas não. Aí outros interpretam assim, vivendo na prática do pecado, põe a foto e o vídeo na prática do pecado e coloca a musiquinha de fundo para justificar o seu pecado. Essa música não está dizendo que Deus não desiste de você, independente da vida que você leve. Porque Saul pensou que ia continuar ungido só porque estava no trono. Continuou no trono, mas o espírito se retirou. Ou seja, quando a gente canta que Deus não desiste, quando a igreja canta que Deus não desiste, ela está dizendo que sempre vamos anunciar a mesma mensagem por amor à sua alma. Se arrependa, se converta, se arrependa, se converta. Me deixa em paz, não deixo. Se arrependa, se converta. Eu não quero ouvir esse pregador, eu vou ouvir o coach. Aí no dia dá uma atualizada na mente do coach. Ele pega o código do céu. Aí do nada o cara diz, se arrependa. Aí você diz, até o coach, eu vou tomar umas. Aí chega lá, tem o desviado lá. Rapaz, eu não sou muito bom para falar não, mas se arrependa. Ele não desiste de você. Ele não vai mudar a mensagem. Ele pode mudar os meios, ele pode mudar o método. Talvez ele te coloque na UTI, porque ele não desiste de você. Mas vocês não escutaram nem inclinaram os ouvidos, mas decidiram causar minha ira, se prostrando diante de outros deuses com as obras de vossas mãos. Versículo 7. Vocês não quiseram praticar a mensagem que os pregadores pregaram. Quanto tempo de podcast você escuta? 2, 3. Quanto tempo um sermão serve para você? 40, 50. E de tudo que você escuta,
o quanto você pratica. Tiago 1:22, não sede ouvintes da palavra, mas sede praticantes da palavra. Eu já falei isso numa escola que eu vim aqui. Mas a igreja está crescendo a cada dia mais. Então tem um público novo que eu vou falar de novo. Rafael canta essas músicas toda vez que a gente está junto. Igual Jeremias, 23 anos, a mesma mensagem, se converte, ele vem, 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 ele vem. Por que eu vou repetir? Porque eu vou repetir, esqueci o que eu ia falar agora. Eu comecei a pregar no ciclo de oração. As irmãs orando, cheias de Deus. E o que elas cantavam? Que viestes fazer aqui. E elas mesmo respondiam, com pandeiro e palma. Eu vim para louvar a Deus. Aí elas cantavam, eu vim. Aí o outro grupo respondia, para louvar. Eu vim para louvar. Eu vim para louvar a Deus. Então, às vezes, quando a minha mãe estava nos levando à igreja, 5 meninos, eu era menor. Eu estou falando. Eu e meus irmãos indo para a igreja com minha mãe. Então a gente brigava, às vezes a gente brigava. Eu dava murro, eu ganhava murro. Aí eu não podia xingar. Meus irmãos xingavam. Se eu xingasse, eu apanhava. Aí eu dizia, filho do cão. Eu usava termos bíblicos. Só que quando a minha mãe queria despertar a consciência da seriedade do culto, lembra do hino que vieste fazer aqui? A gente dizia para louvar a Deus. Só que hoje deveríamos cantar antes que o culto acabe. O que tu vai fazer depois daqui? Maravilhoso seria se a resposta fosse praticar a palavra de Deus. Primeiro, nós temos a totalidade da pregação, o alcance da pregação é para todos. Segundo, o que é o segundo? A insistência da pregação. Há 23 anos, a mesma mensagem, madrugando, falando, servos e profetas anunciando a mesma mensagem. Se convertam. Terceiro lugar, a rejeição à pregação. Vocês sabem que essa característica é realidade em muitas igrejas. Rejeita-se a pregação da palavra, porque nós somos seres que, se fôssemos depender da natureza humana, tudo que é de Deus rejeitaríamos. Olha o que diz no versículo 3: vocês não escutaram, palavra rejeitada. Versículo 4: não inclinaram os vossos ouvidos para ouvir, palavra rejeitada. Versículo 7: vocês não me deram ouvidos, pelo contrário, me provocaram a ira com as obras das suas mãos, palavra rejeitada. Uma geração que rejeita a palavra e quer o abraço de Deus. Não posso querer o abraço daquele cuja palavra eu rejeito. O que eu faço com essa palavra, o dono dessa palavra fará a mim. Quem hoje despreza a pregação, um dia se tornará desprezível, palha que rapidamente se queima no fogo, combustível para o inferno. Mateus 3. O trigo será recolhido,
Mas a palha, que no Salmo 1 e em Mateus 3 é apresentado como uma metáfora para quem rejeita a palavra, esses se tornam desprezíveis. Por quê? Porque viveram a vida inteira, a força da juventude inteira, desprezando aquilo que Deus tanto ama. Quarto lugar, consequências de se rejeitar a pregação da palavra. Quais são as consequências de se rejeitar a palavra de Deus? Quais são as consequências de se rejeitar a pregação da palavra? De não praticar aquilo que escuta, de sair daqui e deixar a palavra aqui. Primeiro lugar, ira de Deus. Versículo 7: vocês não me deram ouvidos, mas me causaram, me provocaram a ira. Rejeitar a palavra de Deus revela que esse Deus também se ira. É uma das facetas do seu caráter. Ira também é atributo divino, faz parte da sua identidade e personalidade. Se Deus não se ira, Ele é complacente com o pecado. E a desobediência à palavra causa em Deus sua justa e santa ira. Se Ele fosse complacente com o pecado, se Ele não se irasse com a desobediência à palavra, Adão não seria expulso do paraíso. Caim não seria removido da sua presença. Sansão não teria percebido, na verdade nem percebeu, Sansão não veria ou não sentiria a consequência da ausência do Espírito Santo, e sentiu na hora do juízo. Davi teve que clamar: restitui-me a alegria da tua salvação, porque o peso da ira de Deus o alcançava. Aí os netcrentes na live já estão comentando: só o Antigo Testamento. Então bora pro Novo. Porque parece que há um upgrade em Deus quando abre Mateus. Ele se atualiza. Heresia de Marcião, um Deus mau no AT e um Deus bonitinho no NT. Não. Quando ele acalmou a tempestade, a Bíblia diz que os discípulos tiveram temor e aterrorizados perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O poder de Jesus dentro do barco gerou mais medo do que a tempestade fora do barco. Quando ele curou a mulher que sofria do fluxo de sangue, ela o toca e vaza. E ele para e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E o que a Bíblia diz? Ela, tremendo, côncia do que nela se operara, veio, se prostrou e confessou a verdade. Você não treme diante de um pregador, um sim, um carinhoso. Paulo disse no contexto da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, ceia sem discernir o corpo de Cristo gera doença e morte. Ananias e Safira mentiram na hora da oferta, entregaram a metade como se estivesse entregando tudo, e uma meia verdade é uma mentira completa.
E quem matou aquele casal? Foi o fogo que tremia o Sinai no Antigo Testamento? Não, sabe quem foi? Consolador. Foi a pombinha. Ele é pastor, mas é Senhor. Ele é Salvador e juiz. Ele é cordeiro e leão. Ele é água da vida e fogo consumidor. Não rejeite o que Deus abraça. Não apague o que Deus inspirou para que fosse escrito. Não feche o que Deus ordenou que fosse aberto. Não esqueça o que Deus ordenou que fosse lembrado. Não tente tornar descartável o que Ele disse que é eterno. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não passará. Se você não a lê, se você não a ama, se você não medita nela, você é semelhante à geração de Jeremias. Estamos causando ira em Deus. Quando a Bíblia diz que a vingança pertence a Ele e queremos nos vingar, estamos causando ira em Deus. Quando o mandamento bíblico é buscar em Deus a capacidade para perdoar e não perdoamos, estamos causando ira em Deus. Quando a ordem bíblica é orai, mas a gente não ora. A ordem bíblica é: mulheres, sejam submissas, respeitosas diante de vossos maridos, e as irmãs não querem. E quando a Bíblia diz: maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja, e nós maridos, às vezes, como elas também, não as amamos como a Bíblia ordena. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. E a gente não entende e desmoraliza nossos filhos, humilhamos nossos filhos, não lhes pregamos a palavra da verdade. Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E a gente quebra esse mandamento apostólico. Obedecei aos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus. E a nossa geração diz: pastor não manda em mim, eu não obedeço qualquer tipo de gente. Cala a boca, avó, cala a boca, mãe, cala a boca, pastor, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você desprezar a palavra, o Deus da palavra vai desprezar você. Mas se você guarda a palavra, o Deus da palavra vai guardar você. Se você preserva a palavra, glória a Deus. E o que dissemos, precisamos dizer novamente: tem misericórdia. Tem misericórdia. Esse é o único livro que fala no tom da voz de Deus. O tempo que você não lê Bíblia revela a distância que você está de Deus. A primeira consequência de não se praticar a palavra, de rejeitar a pregação, é causar ira em Deus. Segundo lugar, a segunda consequência, na realidade, de não se obedecer à pregação, de não se valorizar a pregação da palavra, está no versículo 9. Eu enviarei Nabucodonosor. Fala só uma palavrinha, diga: enviarei. Essa palavra enviarei do versículo 9 é a mesma do versículo 4. Gostei, põe o 4 agora.
25:4. Também sempre de novo o Senhor fez o quê? Não, o Nabucodonosor tu falou chique, agora tu fala ruim. No 9 Deus envia Nabucodonosor, mas no 4 ele enviou os seus, que eram os, coisa linda. No versículo 4, enquanto a misericórdia está sendo oferecida, enquanto a graça está sendo oferecida, ele envia seus servos, ele envia Jeremias, o chorão, ele envia o profeta. Cala a boca, profeta, cala a boca, servo de Deus, cala a boca, coroa. Aí olha para mim, né? Cala a boca, pastorzinho, cala a boca, pregadorzinho. Ah, mãe, fica na tua. Ah, pai, fica na tua. Nunca cresça ao ponto de não poder mais humilhar-se diante de alguém que prega a verdade do evangelho a você. Nunca chegue nesse nível, porque quanto mais você cresce em rebeldia, Deus não vai te fazer descer, Deus vai te quebrar. Por que eu digo isso? Porque enquanto Deus envia Jeremias e os servos, as pessoas rejeitam, as pessoas zombam, as pessoas criticam. Aí chega no 9, Deus diz: eu vou enviar Nabucodonosor. Lança Nabuco no poço igual faz com Jeremias. Lança, vai. Pega Nabucodonosor e amarra ele no tronco, igual fizeram com Jeremias. Vai. Faz não. Deus substitui o que Ele envia. Se quem Deus enviou para te atrair para a presença dEle, pela pregação da palavra, você humilhou, Deus vai enviar alguém que humilhará você. Se você quebrou e quebra os princípios que seus pais, seus pastores, seus avós lhe ensinaram, Deus atrairá em juízo alguém que quebre quem quebra princípios. Pode ser até o capeta, porque ele não faz nada sem que Deus permita. Ele foi a Deus para tentar acabar com a vida de Jó, e o Senhor colocou freio. Toca tudo no que ele tem, só não toca nele. Depois Deus permitiu que tocasse no corpo, mas não toque na vida. Mas Deus permite. Quando ele chegou em Gadara, colocando os pés para fora do barco, os endemoniados, quer dizer, os demônios ficaram mais endemoniados. Possuíram com mais força o rapaz e o trouxeram até Cristo, ou ali na briga de sua consciência, resistindo à opressão demoníaca. Ele quer se aproximar de Cristo, há um mistério ali. Só que o que vemos claramente ali são os demônios dizendo: vieste nos atormentar, não nos lance no abismo, nos manda para os porcos, pedindo permissão. Demônio orando, pedindo permissão, está melhor que muitos crentes. Aí Jesus disse: vão para os porcos, quem manda aqui sou eu. Cuidado. Enquanto ele está enviando os pregadores, acata. Pega a mensagem, capta a mensagem. Saia daqui hoje convicto de que Ele te ama tanto, ao ponto de confrontar você para que você não se perca. Antes foram servos que denunciavam o erro, agora é um servo que condena mesmo. E Nabucodonosor veio gerando destruição. A terceira consequência de se desprezar a palavra de Deus, olhe isso, versículo 9 e 11: rebaixamento socioespiritual. Chamarei o povo do norte, e todas as nações serão arrasadas, e vocês estarão no meio. Versículo 9: mandarei buscar essas nações,
Nabucodonosor virá como rei da Babilônia, meu servo. Os trarei contra essa terra, contra todas as nações e contra todos os moradores. Olhe isso, por favor, igreja. Todas as nações por onde Nabucodonosor foi passando eram humilhadas por ele. E quem é uma das nações que será humilhada por Nabucodonosor? Israel. E no versículo 11 vocês leram comigo: toda a terra virá a ser uma ruína, objeto de horror. Estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. É a última pergunta que eu faço para ouvir a resposta de vocês. Quanto tempo Israel sofreu no cativeiro? E Israel se submeteu, desceu o nível. Israel, que em Êxodo 19 é o tesouro de Deus. Israel, que quando vinha o faraó com seu exército, Deus humilhava. Vieram cananeus, Deus derrubou. Vieram nações dos ferezeus, Deus os derrubou. Vieram os jebuseus, Deus os derrubou. As nações eram humilhadas. Onde Israel chegava, a palavra era: quem te abençoar, será abençoado. Mas quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Mas agora, do mesmo jeito, escute isso, que eu já vou fazer o apelo. Do mesmo jeito que as outras nações eram humilhadas, foram humilhadas, Israel também foi. Desceu o nível. O tesouro de Deus, os amados de Deus, o sacerdócio de Deus, o destaque de Deus, agora está no mesmo nível de nações pagãs. Quem passava por Israel, leia Lamentações, quem passava por Israel, meneava a cabeça, perguntava pelo seu brilho: cadê sua glória? Cadê sua força? Cadê sua honra? Olhe para as igrejas. Na atual Turquia, as 7 igrejas da Ásia. Olhe para Éfeso. Deus disse: se você não se arrepender, eu vou remover o seu candeeiro. Se você não voltar ao primeiro amor. E o que é que Éfeso se tornou? Ruínas. Quantas igrejas na Europa? Base, sede, fonte de avivamento. Hoje são cassinos, são bares, são boates. Por quê? Porque rejeitaram a palavra. A teologia liberal veio sobre eles. Desprezaram o poder do Espírito. Viraram as costas para a verdadeira pregação do Evangelho. 20 movimentos carismáticos na história da igreja, até o pentecostalismo. Eu repito, isso é a história da igreja. 20 eventos carismáticos até o pentecostalismo. Todos eles sumiram, desapareceram. Só um movimento ultrapassou os 100 anos de história. E pela graça... Não, você não pegou, eu vou repetir. 20 até o pentecostalismo. 20 acabaram. Só um ultrapassou 100 anos de história. Que movimento é esse? Oh, meu Deus do céu, vou beber água para me acalmar. 20 movimentos carismáticos, carismas, dons, se perderam na história. Mas há 100 anos atrás, mais um pouquinho, surgiu um chamado pentecostalismo e está de pé até hoje. Mas se a gente não tiver cuidado, ei, Assembleia de Deus, se a gente não vigiar, vai se repetir a mesma história. Já olhou para alguém e disse assim: ó, quem era esse homem? Já olhou para alguém e disse assim: quem era essa mulher? Isso não te incomoda? Já olhou para uma igreja e disse: ah, que saudade do que Deus já fez ali. Por quê, irmão?
porque o desprezo à palavra gera o afastamento do poder, o afastamento da presença do Espírito. E por que Deus fala isso? Porque Ele ainda tem compromisso com o seu povo. Ele não tem compromisso com o mundo, Ele tem compromisso conosco. E Deus gera rebaixamentos. Deus tira a honra, Deus tira o respeito, Deus tira a pose, Deus tira a aparência. Onde a palavra dele é tirada, Ele tira tudo que te faz se gloriar. Ele te rebaixa, Ele te humilha, Ele te quebra. Se você quiser de volta, então volta para a palavra. Se você quiser de volta, então volta para a palavra. Última consequência de se desprezar a palavra. E enquanto eu estou mostrando a consequência, eu estou mostrando a solução. Olha o que ele diz no versículo 10: farei cessar o som das festas de alegria. Tem gente, esses dias eu estava ali no TikTok, na aeronave, esperando a aeronave subir. Falei, vou olhar o TikTok. Aí quando abri o TikTok, um rapaz, assim, com o rosto triste, e a música da Shirley Cavalhais. Eu me lembro que você sempre cantava na congregação, e o nome de Jesus glorificar com tanta emoção. E a frase. Quando você lembra que já foi usado por Deus na igreja, mas agora está em pecado. Alguém já viu esse tipo de postagem no TikTok? Só eu? Obrigado, algoritmo. Aí eu falei, rapaz, eu vou olhar as fotos desse cara. Aí eu entro, pastor. Quando eu entro nas fotos e vídeos, tá lá a musicona e o cara com a cachaça na mão. Um vídeo dizendo quando eu era crente. Vários na balada. Quantas pessoas têm saudade desse lugar, mas por causa do som da alegria lá de fora, rejeita o seu convite para vir ao culto. Por causa do som da alegria, rejeito foi na cruz. E o que Deus está dizendo? Que tem alguém aqui que sua carne está falando mais alto. Seus colegas da faculdade. Bora, mana, bora, mano, bora, amiga, bora, amigo. Vai ser top, vai ser legal. E o som da alegria te tirando desse quebrantamento na palavra. O som da alegria lá de fora está te atraindo aos poucos. E o diabo não tem pressa. E ele está dizendo a você que está me escutando, versículo 10: eu vou silenciar o som da alegria. Eu vou cessar o som da festa. Não sei como ele fará, mas ele faz. Isso pode significar que ele vai tirar de você a capacidade de se alegrar com o mundo. E um dia você vai entender que é melhor chorar pela disciplina de Deus do que se alegrar com a festa do diabo. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Eu vou silenciar o som da alegria. Segundo lugar, projeta para mim, que eu não estou enxergando bem não, eu já preciso usar óculos. Projeta para eu
Eu vou silenciar a voz do noivo e a voz da noiva. Eu vou silenciar a voz do esposo e a voz da esposa. Se o seu casamento está falando mais alto do que a palavra, Deus diz: eu vou silenciar o seu casamento. Se a esposa está falando o que a palavra não diz, Deus está dizendo: eu vou silenciar a voz dela. Se o marido está falando o que a palavra não diz, Deus está dizendo: eu vou silenciar a voz dele. O princípio desse texto é: sua mulher pode ser sábia, e é. Seu marido pode ser sábio, e é. Sua mulher pode não ser, ou seu marido pode não ser. Mas o que importa não é quem manda lá. O que importa é o que está escrito aqui. É a palavra. Adão deveria entender que não é a voz de Eva, seria a voz de Deus. Se você tenta suplantar a voz de Deus no coração de sua esposa, você é Nabal, ela é Abigail. Se você prefere a voz de Eva acima da voz de Deus, quem está direcionando a sua casa não é Deus nem você, é a serpente. Então é melhor ser entristecido com a voz de Deus do que ser alegrado com a voz do diabo e dos homens. Deus silenciou Zacarias quando ele duvidou da palavra de Deus. E Deus só abriu a boca dele quando foi para ele repetir as palavras de Deus. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Eu vou apagar a luz do candeeiro. Não há outra luz que possa te guiar e te direcionar se não for a minha palavra. Qualquer coisa que estiver competindo com a Bíblia na igreja, Deus está dizendo: eu calo, eu arranco, eu apago, eu silencio, eu removo. Escute isso agora, pentecostais, bíblicos, como eu chamei vocês. Olha o que Deus diz: eu vou silenciar a voz da festa. Eu vou silenciar a voz da esposa. Não é isso que a Bíblia diz, meu bem, fica na tua. Eu vou silenciar a voz do esposo. Meu bem, eu gosto muito de seus conselhos, mas o que tu está falando aí não tem base bíblica não. Eu vou apagar o candeeiro. Eu vou silenciar o som das mós. Sabe o que é mós aqui? Pedras de trabalho. Por que você não congrega mais? Porque você precisa abrir mão dos cultos e da congregação e de seus compromissos eclesiásticos para vender mais. O som do Pix no AP. O som dos contratos, sabe a canetinha? O som do contrato sendo assinado. É o som que te agrada. O som da contagem das cédulas. O som da notificação, da transferência. Para que orar? Para que culto? Seu negócio é vender, vender, vender. Seu negócio é negociar, negociar. E Deus está dizendo: eu vou silenciar o barulho da empresa. Eu fecho a empresa. Eu silencio as pedras que movimentam. Eu vou calar tudo. E agora, de modo dramático, veja o drama do texto. Eu vou calar o som das festas. Eu vou calar o som da esposa. Eu vou calar o som do esposo. Eu vou calar o silêncio do trabalho. Eu vou fazer silêncio no seu trabalho. E o tecladista também. Quando Deus silencia tudo e você diz: o que aconteceu? Estou na lona, estou no chão, estou acabada, estou só o pó. Não escuto mais nada, não tem mais nada que me alegre. Não há mais som, não há motivo. Quando tudo estiver calado, aí chega uma voz assim: filho, filha,
Senhor, porque eu te amo e eu prefiro te ver ferido do que perdido. Prefiro te ver ferida do que perdida. Alguém pode levantar a mão e agradecer pela misericórdia. Você está ouvindo muitas coisas e muitas vozes, só não está ouvindo Deus. O Senhor está dizendo: só uma voz não será silenciada na sua alma, a minha. Na sua vida, no seu ministério, na sua família, a minha voz será como voz de muitas águas. E a sua voz e o seu cântico será um eco da voz de Deus. Ele já silenciou quem deveria silenciar. Ele já derrubou o que ele deveria derrubar. Ele está dizendo: por amor à minha palavra e por amor à sua alma, eu te levanto, eu te fortaleço, e a glória da última casa será maior do que a primeira. Fique em pé. Me veio à memória uma canção que as irmãs amam. E enquanto isso, você que se afastou vai voltar para Jesus agora. Você que se afastou vai voltar para Jesus agora. Porque é a palavra que vai te erguer. É a palavra que vai te sarar. Rafael, por favor, vem cá. Volta para Jesus agora. Escapa-te por tua vida. Você que se afastou, vaza daí, vem pra cá. Aleluia, 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 aleluia. Deus aceita você equilibrar as vozes que te cercam com a voz dele.
Ele só não aceita que você permita que os outros sons suplantem a voz dele. Ele tem ciúmes de você. O convite é para você que está afastado do Evangelho. É a terceira, quarta vez que eu estou te falando. Volta para Jesus agora, aqui na frente. E você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você está com vontade de ser crente. Hoje você está com vontade de ser de Deus. Volta, vem.